Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade de Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinha recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes as vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio até enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai
seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Leitura da Carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro desta nossa caminhada de fé, dentro destas semanas
do tempo da Páscoa, chegamos ao 6º domingo da Páscoa. E no 6º domingo da Páscoa, então, a liturgia da palavra nos convida a uma reflexão sobre o amor. Um dos pilares da nossa fé cristã, o amor. O outro pilar, nós refletimos sobre ele semana passada, né? A fé. Então, Jesus disse: tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Semana passada, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, primeiro pilar, a fé. O segundo pilar do ser cristão e cristã, católico e católica, o amor. Então, não existe um cristão católico se não tem fé, se não tem amor. Então, se alguém diz ser cristão ou cristã, católico e católica, mas não ama de verdade, não é cristão. Faz de conta que é cristão. Pois bem, então somos convidados a essa reflexão sobre o amor. Este amor, então, que nos é apresentado no Evangelho de hoje, Jesus começa: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas aí a resposta que surge é: será que eu amo de verdade a Deus? Como este amor tem se manifestado na minha vida, na minha história de intimidade com Deus? Como que esse amor tem se manifestado? Precisamos fazer uma boa reflexão, que é para isso que nós nos encontramos aos domingos, enquanto comunidade de fé. Para isso, não só escutarmos a palavra de Deus, mas para, tendo escutado, colocá-la em prática durante toda a semana. Por isso que a cada primeiro dia da semana nós nos reunimos, a cada domingo nós nos reunimos. Para quê? Para escutarmos a palavra, recebermos o corpo e sangue do Senhor e vivê-la durante toda esta semana. É para isso que nós nos reunimos. Cada Eucaristia dominical. Se não for para isso, estamos perdendo nosso tempo. Estamos brincando de sermos cristãos e cristãs. E então o Senhor hoje nos chama, nos convoca para uma reflexão. Eu tenho amado de verdade a Deus? E aí cada um de nós coloca a mão na sua consciência, examina a sua consciência, e aí vai saber responder para si mesmo e para Deus, porque não precisa responder para mim. Porque o amor que João fala aqui, os evangelhos todos foram escritos em grego, depois que foram traduzidos. Porém, no grego não existe uma forma de amor só, existem 4 formas. Quando escutamos no grego a palavra amor, e aí, se um grego estivesse aqui hoje, ele diria: de que amor? Claro, ele já iria conhecer qual o tipo de amor que eu estaria falando, mas ele iria perguntar: sim, padre, mas qual tipo de amor o Senhor está falando? E então temos o amor ágape, que é este amor que João nos apresenta. É este tipo de amor que nós devemos amar a Deus. E que tipo de amor é este? O amor entrega, oferta, o amor oblação. Eu me dou a Deus, eu me ofereço a Deus todos os dias. É esta forma de amor que João está falando. Ele não está se referindo ao amor filia, que é o amor da amizade entre duas pessoas. Não é o amor filia que João está falando aqui. Tampouco é o amor eros, que é o amor que está envolto de um desejo. E então o amor eros é o amor do homem para a mulher, da mulher para com o homem. Este amor que tem um desejo por detrás. Não é esse amor que João está falando aqui. Tampouco é o amor storge, que é o amor familiar, que é o amor do afeto natural. Não é esse amor que João, ele
disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é com este amor, não é deste amor que João está falando. Ele está falando do amor ágape, entrega, oferta. O amor o qual Deus amou tanto o mundo que enviou e doou, e entregou, ofertou o seu Filho a este mundo para quê? Para ser morto. Humanidade, nós somos tão terríveis que nós matamos a Deus, literalmente, todos os sentidos. Quando matamos Jesus Cristo, quando os judeus mataram Jesus Cristo, ali era a humanidade matando o próprio Deus. Só que Deus, então, Ele se levanta, que Ele diz: vocês não têm a última palavra. Vocês, seres humanos, não têm o poder de dar nem tirar a vida. Só eu tenho este poder. E aí, então, Jesus ressuscita para mostrar-nos que dentro da nossa arrogância, da nossa prepotência, que muitos de nós, seres humanos, trazemos conosco, que não é a nossa arrogância, a nossa prepotência que vai prevalecer no aqui, por mais que muitas vezes prevaleça, mas não é que vai prevalecer para sempre. É a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas, e isto vai prevalecer. Por mais que soframos com as injustiças do aqui e do agora, sim, mas vai prevalecer a justiça de Deus em nossas vidas, na humanidade. E então, mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele se entregou. E nós? Amamos a Deus de verdade? Ou fazemos de conta que amamos, né, a Deus? Será que este amor ágape, ele é recíproco? Deus nos ama com este amor, mas será que Ele volta? Porque muitas vezes só vem de Deus para nós, e da nossa parte para Deus nada. Então, com que amor nós temos amado a Deus? E este amor, então, ele se manifestou em Jesus Cristo, claro, o Filho de Deus enviado. Porém, aqui estamos, este evangelho de hoje, Jesus concluindo a última ceia dele para começar a subir para a sua paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. E então ele fala deste amor, que quem permanece neste amor guardará os seus mandamentos, ou seja, será feliz de verdade. Pois bem, e dentro então desse contexto, Jesus também, como estamos caminhando já para Pentecostes na próxima semana, próximo domingo estaremos celebrando a ascensão do Senhor. Ele é assunto ao céu, assento ao céu, e aí ele diz: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, que eu conheço os cabeça dura e coração duro que vocês são. Porque se eu deixar, vocês vão se matar uns aos outros, né? E aí ele diz: não, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito vai descer sobre vós. E aí, dentro desse contexto do amor de Deus, podemos então dizer que o Espírito Santo é o amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, que gera essa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E se prestarmos atenção na primeira leitura de hoje, os discípulos vão dizer: olha, até então vocês hoje têm o batismo de João Batista, claro que era um batismo de penitencial, mas lhes falta o Espírito Santo. E aí os discípulos foram lá e rezaram por aquela comunidade, e eles então receberam o Espírito Santo, e aí o texto é claro, eles puseram as mãos, e o Espírito Santo foi derramado sobre aquela comunidade. Então é este amor, ou seja, esta presença do Espírito Santo, que nós já o temos, porque somos todos batizados e batizadas, porém muitas vezes ele não se manifesta em nós, fica guardado. Parece que nós batizados guardamos o nosso Espírito Santo dentro de uma caixinha dentro de nós, e aí numa caixinha não, numa gaiola, e ali ele fica preso pro resto da nossa vida. Porque o Espírito Santo deveria nos mover. O Espírito Santo é essa capacidade que nós temos de nos amarmos, de nos perdoarmos, de nos cuidarmos. Mas parece que ultimamente o Espírito Santo está muito preso, né? Dentro das nossas gaiolas. Porque não é isso que nós vemos na nossa sociedade. Pessoas que se amam, pessoas que se cuidam, pessoas que se perdoam. Pelo contrário, vemos todo o contrário. Isso significa então que o Espírito Santo ele está dentro
das gaiolas que nós criamos para Ele e não deixamos que Ele haja em nós. Por isso, neste domingo, somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs, a pedirmos este amor de Deus para nossas vidas. Já o temos, é certo, mas Ele está preso, repito, dentro de nós. O Espírito Santo, para que seja Ele, o amor de Deus para com o Filho, o amor do Filho para com o Pai, e consequentemente para todos nós, porque nós estamos unidos a Deus pelo Filho que é Jesus Cristo, para que clamemos todos os dias de nossas vidas a ação do Espírito Santo, para que Ele haja cada dia e cada vez mais, para que Ele nos transforme, para que Ele nos cure, nos salve, nos liberte de nós mesmos muitas vezes, porque muitas vezes somos nós que construímos as nossas gaiolas e ali ficamos junto com o Espírito Santo, e aí a coisa não anda em nossas vidas, e aí culpamos, vamos achar um culpado, porque nós achamos culpado para tudo, e nós vamos culpar a Deus, porque a minha vida não anda, porque a minha vida não vai para frente, por quê? E nunca reconhecer que sou eu o culpado da minha vida não andar, sou eu o culpado do Espírito Santo não agir mais na minha vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje e sempre possamos clamar o Espírito Santo para as nossas vidas, para as nossas famílias, para este mundo, para que verdadeiramente Ele possa agir e agir com o seu poder. E aí vimos que na primeira leitura, e também Paulo nos apresenta na segunda leitura, que quando os discípulos se deixaram guiar pelo Espírito Santo, os milagres foram acontecendo, as curas também, o número de cristãos cresciam, porque era o Espírito Santo que conduzia a primeira comunidade cristã, e que nos conduz até hoje, porém, muitas vezes ele é abafado, mas mesmo assim, ele tem agido, mas ele quer agir muito mais dentro de nós. Mas nós ficamos aprisionando o Espírito Santo dentro de nós. O convite de hoje, então, diante da nossa fé que nós temos em Cristo Jesus, pedirmos ao Senhor que aumente a nossa fé e o amor dele dentro de nós, para que cheios de fé, cheios de amor, ou seja, cheios do Espírito Santo, possamos ser novos homens e novas mulheres. O novo, apresentarmos o novo para essa sociedade aí doente, quase morta que nós vivemos. Apresentarmos o novo, já estamos cansados de cristãos mais ou menos. Precisamos sermos cristãos autênticos e mostrarmos: olha, eu não sou qualquer cristão, eu sou um cristão com C maiúsculo. Cristo habita verdadeiramente dentro de mim, eu sou o templo do Espírito Santo. E que as nossas obras falem disso, mais do que as nossas palavras, as nossas obras possam falar de que nós somos verdadeiramente templos do Espírito Santo de Deus. Por isso, então, convido a todos e a todas, aqueles que puderem e quiserem fechar os vossos olhos, vamos pedir a Deus esta graça, deste amor dele em nós, que é a presença do seu Espírito, e que deixemos-nos guiar-nos pela ação do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, para que sejamos verdadeiramente anunciadores e anunciadoras da boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus está no meio de nós. Por isso, então, eu vou superar essa dificuldade, eu vou superar essa enfermidade, esse momento difícil da minha vida, porque Deus está comigo e não me abandonará. E escutando então esta canção e fazendo dela a nossa oração, possamos então clamarmos hoje e sempre o Espírito Santo para as nossas vidas. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Por isso clamemos: Espírito, Espírito, que desce como fogo em nossas vidas,
Vem como em Pentecostes na nossa história, Senhor. e enche-me de Enche-nos de Ti, Senhor, Espírito. Espírito, Espírito, Enche-nos hoje, que Senhor. desce como fogo. Enche-nos, Senhor, as nossas famílias. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Fiquemos de pé e clamemos uma vez mais, meus irmãos e minhas irmãs, esta presença do amor de Deus, que é o Espírito Santo, que Ele nos guie hoje e sempre as nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e projetos, por a humanidade, para que deixamos nos levar pelo Seu Espírito. Nunca nos falte a sua graça e a sua bênção. Por isso cantemos o refrão: Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais forte, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Que assim seja, que estejamos cheios hoje, sempre, e depois do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, são dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs reunidos no amor de Cristo ressuscitado, elevemos ao Pai nossas preces para que, pelo dom do Espírito Santo, permaneçamos fiéis aos mandamentos do Senhor e testemunhemos sua presença no mundo, dizendo: enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito. Pela Santa Igreja, para que, conduzida pelo Espírito da Verdade, permaneça fiel ao mandamento do amor e anuncie com ardor o Evangelho da salvação, rezemos ao Senhor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito. Pelos pastores e ministros do povo de Deus, para que, fortalecidos pelo Espírito Consolador, conduzam os fiéis com sabedoria, caridade e esperança. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito. Pelos governantes e responsáveis pelas nações, para que promovam a justiça, a paz e a dignidade da pessoa humana, especialmente dos mais pobres e sofredores. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito. Pelas mães, para que experimentem a ternura, o consolo e a paz que vem de Deus. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito. Pelos dizimistas de nossa comunidade, para que, sustentados pela graça de Deus, perseverem no compromisso generoso com a evangelização, testemunhando a fé por meio da partilha e da caridade fraterna. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito. Pelos aniversariantes, Eustáquio Salvador Pereira, Maria Ângela, Maria da Conceição Monteiro,
Renato Ferreira Santos, nós vos pedimos, enviai-nos, Senhor, vosso Espírito. Pelos falecidos, pela alma de Ana Maria Perpétua Siqueira, Dolores Nascimento da Paz, 1 mês, Renildes Josafá de Carvalho, 1 mês, Laércio Celestino de Almeida, 1 ano, Elza Pinheiro Góes, Eusa Pinheiro Machado, Luci Pinheiro Ferreira, Maria Aparecida Dias Costa, Maria Cassimira, Maria da Conceição Pinheiro Xavier, Maria Madalena Mascarenhas Ameno, Yolanda Pinheiro, Arthur Francisco da Paz, Efigênia da Paz, Dorcina da Paz, Maria Rodrigues da Paz, e por todas as almas, nós vos pedimos, enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito. Rezemos agora a oração do dizimista que se encontra na terceira coluna do folheto dominical. Deus, Pai de amor, que tudo nos dás com generosidade, nós os agradecemos pela vida, pelos sonhos e realizações que vosso amor nos faz experimentar. Agradecemos porque estais presente nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Devolvemos como dízimo aquilo que nos destes, o fruto do nosso trabalho e de vossa bondade. Queremos exercitar nosso coração para a solidariedade que cura o egoísmo, para a partilha que equilibra a vida no mundo, para a generosidade que gera bênçãos e fecundidade. Amém. Ó Deus, Pai de infinita bondade, que nunca abandonais os que vos procuram com sinceridade, enviai sobre nós o vosso Espírito Santo, para que permaneçamos unidos ao vosso Filho, no amor e na fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém.